Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. 3 ordens nós temos como tema desse acampamento para resumir a cura do ressentimento. Primeira, mesmo em cólera, não. Segundo, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Terceiro, não deis lugar ao demônio. Vamos repetir? Primeira, mesmo em cólera, não pequeis. Segundo, sobre o vosso ressentimento. Terceiro, não deis lugar ao demônio. Eu fico impressionado com todos os estudos que a ciência moderna tem hoje, com a densidade, a profundidade, a sabedoria contida nesses 2 versículos, que na verdade podiam ser 3, nessas 3 frases espetaculares de São Paulo. Aqui nós temos um poderoso segredo, que eu peço a Deus que cada um de nós possa descobri-lo, experienciá-lo e vivê-lo. Porque Paulo nos deixa muito claro aqui algumas verdades fundamentais. Primeira delas, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não passe pela experiência da mágoa, da raiva, da cólera. Ele constata, mesmo em cólera. Se você pegar outras traduções, e aqui no livro eu tento reproduzir algumas das mais conhecidas, você vai ler aí na sua Bíblia: podeis irar-vos. Se irardes, não pequeis. Essa primeira frase, essa primeira parte da frase, está nos ensinando algo que todos nós já constatamos inúmeras vezes. Inclusive hoje é possível que muitos já tenham experimentado. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo que não tenha passado pela experiência da raiva, da ira, da cólera ou da mágoa. Os nomes aí são muito semelhantes. E quando eu falo nenhuma pessoa nesse mundo, nesse caso não estou excluindo nem Jesus. Também Jesus passou pela experiência da ira, da mágoa momentânea, da raiva, da cólera. E por acaso Jesus pecou? Esse é o segundo passo. É possível, mesmo em cólera, não pecar. E isso nós precisamos aprender. Esse é o segundo passo que nós temos que aprender nesse acampamento. Para que a gente não peque, mesmo em cólera, a segunda frase: não podemos deixar o sol se pôr sobre essa mágoa, sobre essa raiva, porque senão ela virou ressentimento. E quando virou ressentimento, há uma coisa espetacular aqui. Há uma passagem do plano humano para o plano espiritual. A mágoa, a raiva, a ira, que é humano, é o plano humano, é o plano dos nossos relacionamentos conosco, com os outros ou com Deus, torna-se algo espiritual. E pior, espiritual no sentido negativo. Quando uma raiva vira ressentimento, ela está nos mergulhando no inferno. Porque Paulo diz aí: não deis entrada, não deis abertura, ou outras traduções, não deis a menor possibilidade ao demônio. Então leia de trás para frente o versículo. Qual é o único jeito que o demônio tem para poder entrar no nosso coração? Pela porta do
ressentimento. Então nós saímos de algo que é humano, por isso que isso aqui não tem nada a ver com autoajuda, não. Nós saímos do plano humano, do plano emocional e caímos no plano espiritual. Por isso nós precisamos entender bem, primeiro, que nós somos humanos, que nós estamos sujeitos à mágoa, à cólera, à raiva, à ira. Todos nós. Segundo, não existe uma vacina em que você tome essa vacina. Eu fui no acampamento e lá eu tomei uma vacina na minha veia e aquilo tocou no meu coração. E a partir dali, eu me transformei numa pessoa nova. Nunca mais me irritei. Pereceu. Morreu. No meu livro eu deixo bem claro. Só existe um lugar no mundo em que você poderá conviver muito tempo com a mesma pessoa sem que ela ofenda você. Cemitério. Único lugar. Ali pode ficar cada um deitadinho. Às vezes coloca genro e sogra no mesmo túmulo. Desde que fez 3 anos que morreu, bota lá. Família comprou de ameia a carneira. Comprou de ameia a carneira. Ruim é se a pessoa morre antes do prazo. Dá um trabalhão medonho. Pobre tem até prazo para morrer. Agora tem que esperar 3 anos para morrer o próximo, porque senão não pode pôr lá na carneira. Único lugar no mundo em que você consegue passar mais do que 3 ou 4 horas ao lado da mesma pessoa e não brigar, não discutir, não machucar, é no cemitério. Fora, assim mesmo, porque cada um ainda vai com a mão presa, amarra o terço, enche de rosa, porque se mexer espinha, para ficar bem ali, né? Põe terno, tem gente que não sabe nem como andar de terno, fica lá. Tira o sapato para a pessoa não levantar, não sair, e ainda fecha lá dentro, e amarra um terço segurando a mão. E ainda põe a pessoa olhando para cima, que se pôr de lado, ela vê o outro e acaba. Por isso que se toma alguns cuidados quando a pessoa morre. Entendeu? Aí está o segredo. Porque fora disso, impossível. Às vezes amarra o queixo ainda para a pessoa ficar lá. Tampa o nariz para a pessoa não sentir cheiro. Toma todos os cuidados. É por isso que dá banho em morto. Para ir limpinho. Para não ter problema. Fora isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos nos irritar. Talvez hoje você vai irritar algumas vezes. O grande problema, e aqui está uma coisa que eu estou aprendendo cada dia, é que uma pequena irritação, ela pode vir a tornar-se uma semente permanente de inferno dentro de nós. A mágoa, transformada em ressentimento, é seríssima. Por quê? Porque o ressentimento é o único meio pelo qual o encardido pode vir a fazer morada definitiva no nosso coração. E quando eu deixo ele entrar no meu coração, eu passo a ser um reprodutor de inferno. Em primeiro lugar, eu reproduzo esse inferno para mim. Algum momento nós vamos olhar aí no livro, algumas pesquisas que eu fiz, como a pessoa vai jogando isso dentro do seu corpo. A primeira pessoa para que você reproduz o inferno, quando deixa o encardido entrar dentro de você pela porta do ressentimento, é você mesmo. Esse inferno começa a tomar conta do seu corpo. Toma conta depois da sua alma, da sua psique, aonde instala-se o nosso relacionamento. E por fim toma conta do nosso espírito.
Por isso São Paulo diz lá aos Tessalonicenses 5:23, todo o vosso ser, corpo, alma, espírito, tem que estar irrepreensível, tem que estar curado. Não pode achar nenhuma porta para ele entrar. Então, primeiro lugar que eu reproduzo o inferno é para mim. Eu reproduzo um inferno físico. Depois eu reproduzo um inferno psíquico, afetivo. Depois eu reproduzo um inferno espiritual. Quando eu criei essa semente de inferno, esse ninho do inferno dentro do meu coração, e eu passo a reproduzi-lo em mim, logo eu estou reproduzindo para as outras pessoas. E o povo simples sabe disso. A pessoa que tem essa semente do inferno dentro de si, ela é capaz de transmiti-lo até mesmo para a natureza, para os animais. Por que fala que uma pessoa consegue, com um mal olhado, por exemplo, matar um bicho? Olha, tem um fundamento teológico para isso. Essas bruxas, porque ela alimentou de tal forma, ela criou tanto inferno dentro de si, que esse inferno sai no seu olhar. Eu hoje entendo muito bem aquilo que eu estudei na filosofia, quando eu lia, por exemplo, Jean-Paul Sartre, um filósofo ateu, e ele dizia, o inferno são os outros. Claro, porque no momento em que eu tenho o inferno dentro de mim, ele vai encontrar facilmente sintonia com qualquer pessoa que tenha inferno. Mas em primeiro lugar precisa estar aqui, porque se ele não estiver dentro de mim, ele não vai achar sintonia com o que está fora. Precisa dar liga. Então, pelo ressentimento, eu deixei transformar uma mágoa, uma coisa corriqueira, uma raiva momentânea, muitas vezes uma raiva justa. Exemplo de raiva justa: você está sentado aqui, você levantou cedo, você veio de longe, você atravessou o Brasil inteiro para vir num acampamento, hoje você levantou de madrugada, tomou banho, veio para cá, se sentou porque você veio para rezar, você quer realmente ter uma experiência com o Senhor. Mas aí tem o filho de uma anta que senta atrás de você, ou do lado seu, ou que não senta, que chega atrasado, e que fica falando o tempo todo, ou fica o tempo todo né, mexendo no nariz, ou aquele coitado que não toma banho, senta do lado da gente, e quando manda impor as mãos, ele levanta lá. É uma raiva justa. Não é? Ó, eu vim de longe, eu me preparei, eu vim rezar, eu estou aqui, eu quero rezar. E por que tem esse fiote encardido que vem aqui para me atazanar? Não é justo? É justo. É justo, mas não é santo. E o que eu vou fazer? Talvez seja esse fiote do encardido que será o meu caminho de céu. Eu não sei, pode ser. Agora, não queira você ser caminho de céu para muita gente, não. Tem alguns que servem de céu para muita gente, que a gente não aguenta mais a pessoa. A gente já está pedindo para Deus encaminhar ela logo. Ela já criou muito céu. Está na hora dela. Então é uma raiva justa. Você não tem controle sobre essa raiva. E aí? Então será possível que é pecado mortal sentir raiva? Não. Mas é mortal se eu deixar a raiva se transformar em ressentimento. Como é que se transforma em ressentimento? O que fazer para que não se transforme em ressentimento? E quando se transformar em ressentimento, o que eu posso fazer? Sem Jesus como Senhor, como Mestre, como caminho, nós não temos saída.